Estamos iniciando mais um episódio do Coletivamente, é o nosso projeto de extensão aqui da Universidade Católica de Pelotas, que tem como objetivo promover a saúde coletiva. Meu nome é Arthur, eu sou estudante de medicina aqui da universidade, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o tema do câncer de mama, promovendo a conscientização do tema a partir da campanha do Outubro Rosa. Para nos auxiliar no debate de hoje, contamos com a presença da professora Natália Tissot, a qual é médica de família egressa da Universidade Católica de Pelotas, também é médica da família e comunidade pela instituição e mestre em saúde do ciclo vital. Hoje, ela atua como integrante do corpo docente do Núcleo de Saúde Coletiva da CEPEL. Oi, pessoal. Então, aqui é a Natália. Um prazer imenso estar aqui nesse projeto tão interessante, falando de um tema que agora no Outubro Rosa a gente escuta falar bastante, né? E que é super importante no nosso dia a dia. Isso aí. Hoje a gente tem uma proposta um pouquinho diferente. Normalmente a gente convida 2 professores, né, para nos proporcionar esse momento de aprendizagem. Porém, no dia de hoje vamos trazer a perspectiva de uma paciente. A Ana Regina, ela é administradora hospitalar aposentada e já enfrentou a luta contra o câncer de mama. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho sobre como é esse processo, como é essa batalha. Olá, boa tarde a todos. Então, vamos começar a nossa conversa. Doutora Natália, poderia explicar para a gente um pouquinho sobre o que é o câncer de mama, qual é a natureza dessa doença? Claro. O câncer de mama, ele é causado, na verdade, por uma multiplicação desordenada das células do tecido mamário, né? Então, ele causa um tumor, esse tumor pode invadir alguns tecidos locais, vizinhos, né, a mama, e também se espalhar por outras partes do corpo, que é as famosas metástases que a gente conhece, né? E é curioso que mesmo sendo tão comum, ainda há dúvidas sobre as causas, né? A gente já tem uma causa específica conhecida ou é uma combinação de fatores, tanto genéticos, ambientais, comportamentais? Na verdade, o câncer de mama, ele é multifatorial, né? A gente sabe de algumas alterações genéticas que aumentam o risco de câncer. Vou falar um pouquinho mais adiante, assim, sobre isso, mas além das questões genéticas, algumas questões hormonais, né? Alguns fatores de risco hormonal e também ambientais e comportamentais, né? A gente sabe hoje que os fatores de risco são vários, mas os que mais são estudados, então, é a idade avançada, tabagismo, né? A história familiar, então, também nessa questão genética envolvida. E também tabagismo, sedentarismo, né? Hábitos de vida que a gente considera que não são saudáveis também são fatores de risco conhecidos também. Esses são os fatores de risco modificáveis, né? Que a gente consegue... Exato. Isso é importante também, né? Porque além de ser fator de risco, eles também contribuem para outras doenças, né? Não só o câncer de mama, isso também é importante que a gente saiba. Certo. E vamos falar um pouquinho sobre o rastreamento da doença. Como é que funciona o rastreio e qual é o papel, né, da atenção primária nesse processo? Bom, o rastreamento do câncer de mama, ele é feito através da mamografia, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde hoje até ampliou, né, agora recentemente, a faixa etária de que a gente faz o rastreamento. Então, mulheres entre 50 e 74 anos precisam fazer mamografia a cada 2 anos. Isso sem fator de risco, sem nenhuma das alterações que a gente veja no exame físico. Rastreamento é antes de dar sintomas, né? Então, a gente precisa ter isso bem claro, assim. Então, entre 50 e 74 anos a cada 2 anos, antes a gente acaba individualizando muito numa decisão compartilhada com a paciente, no sentido de observar fatores de risco, se tem alguma história familiar ou alguma outra coisa que a gente acha que é necessário iniciar antes dessa idade, né? E o papel da PS é justamente rastrear essas mulheres, achar essas mulheres entre 50 e 74 anos, solicitar os exames, orientar a questão dos hábitos de vida, né, que também é uma prevenção. E também, lá no aleitamento materno, né, a gente acabou de passar pelo agosto dourado, então a gente sabe que um fator de proteção para o câncer de mama é a amamentação, né, então amamentar é um ato de amor e um ato de proteção. Então, a gente também, como atenção primária, tem que estimular essa amamentação também. Sim. Tá bem. E a questão do autoexame, que era bastante discutida um tempo atrás, ele ainda é recomendado?
como exame de rastreio, a mulher realizar esse autoexame? O autoexame, isoladamente, ele não é mais considerado um rastreamento, né? Ele é usado e é importante que a mulher se conheça, né? Veja a sua mama, saiba qual é o formato, saiba onde são os pontos dolorosos que podem acontecer. E o toque e a inspeção que a gente fala, né, feita pela paciente, é importante no sentido de detectar alguma coisa que está fora do normal ali na mama, né? Não quer dizer que seja um rastreamento, não é obrigatório, mas é super importante que a gente como mulher se conheça e também consiga procurar atendimento em tempo oportuno, assim, né? Então é esse o papel. Mas como rastreamento, a gente acaba notando que não impacta tanto na mortalidade, né? Certo. E falando sobre essa questão de tempo, a gente sempre ouve que o diagnóstico precoce ele muda o desfecho, né? Faz realmente tanta diferença diagnosticar cedo ou tarde? Tem chance de cura nesse câncer? Com certeza, faz muita diferença, né? Quanto mais precoce a gente diagnostica esse câncer, o tratamento tende a ser menos invasivo, né? Quando a gente consegue detectar uma lesão que está localizada só na mama, que não tenha invasão de outros tecidos, que não tenha metástase, é muito mais fácil, bem entre aspas, assim, de tratar, né? Claro que são casos diversos, né? A gente tem alguns casos que mesmo o diagnóstico precoce não garante um tratamento menos invasivo, mas na maioria dos casos o diagnóstico precoce ele favorece esse tratamento, né? Até o acompanhamento posterior. Tá certo. E nessa questão do tratamento, assim, como é que esse tratamento evoluiu, assim, ao longo dos anos? Porque, historicamente, quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem essa imagem de retirada total da mama, né, a mastectomia. Mas hoje a gente tem a cirurgia conservadora que consegue retirar apenas parte, né, que nem tu comentou. Isso, na verdade, a gente depende de várias variáveis, né, que a gente fala. Então, o tipo de câncer, o tamanho do tumor, o quanto ele se espalhou ou não para os tecidos vizinhos, mas evoluiu muito desde que a gente conhece a mastectomia, assim, né? A mastectomia era, há muito tempo atrás, assim, a única opção. E hoje em dia a gente sabe que tirar a lesão com margens de segurança em lesões iniciais é um tratamento super eficaz, dá uma sobrevida boa para os pacientes, né? Existem os acompanhamentos após, né? Acho que isso também é importante ser falado, mas existe um tratamento conservador que é muito efetivo e que hoje isso tem sido bastante explorado, né? A gente tem um avanço na tecnologia, né? Cirúrgica e também diagnóstica. Os quimioterápicos. Os quimioterápicos, a radioterapia, então isso também é bem importante. Não é a única opção, né? Acho que a mastectomia é realmente para quem tem um diagnóstico mais grave, né? A gente tenta preservar o máximo de tecido, assim, enquanto possibilidade de tratamento. Sim. E mesmo em situações que é necessário, né, fazer a mastectomia, também tem a chance de reconstrução mamária, né? Como é que funciona? É tranquilo? O SUS oferta essa reconstrução? Isso. A reconstrução mamária, ela... Há pouco também isso tem evoluído, né? Antigamente não se falava sobre isso da forma que se fala hoje. E ela pode ser feita no mesmo momento da cirurgia de retirada do tumor, se tiver uma condição clínica favorável para isso, né? Nem sempre é possível. Inclusive pode se planejar para um futuro, vamos tirar um pedaço agora, né? Vamos tirar o tumor e depois a gente reconstrói. Né? Até porque a gente tem outros tratamentos que a gente precisa fazer e às vezes a gente não consegue fazer a reconstrução imediata, né? Mas ela é, por lei, garantida pelo SUS, né? Então isso é importante também que a gente saiba desse direito da mulher que tem esse diagnóstico, né? Interessante. Tá bem. E para fechar essa parte um pouco mais técnica, assim, muito se fala sobre a atriz Angelina Jolie, né? Que ela retirou de forma profilática as mamas. O que justifica esse ato delas? Como eu falei, um dos fatores de risco do câncer de mama são mutações genéticas, né? E a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2
são fatores de risco que aumentam bastante a chance de ter câncer de mama e de ovário, né? E para pacientes que são portadoras dessas mutações, é uma decisão super complexa, né? Não é apenas ter a mutação, acho que a gente identifica outros fatores de risco também associados, mas pode ser uma das prevenções, né? Apesar de ser super invasiva. Então a gente precisa individualizar muito bem esse caso para entender que de fato é uma opção, né? Então as mulheres portadoras desses genes podem ser orientadas talvez a algo nesse sentido. Mas também a gente precisa identificar o quanto de risco real isso tem, né? E também modificar os fatores de risco modificáveis, Sim. né? Então, garantir os prevenção, hábitos, né? Os hábitos de vida saudáveis, cessar tabagismo, né? Então, pacientes que fumam e que têm a mutação têm um risco altíssimo, amamentar também é uma das opções, né? Então, acho que é muito complexo, né? É multifatorial, são muitas nuances e a gente sabe que tem um impacto grande na autoestima, né? E acho que a Ana vai falar um pouquinho mais sobre isso, assim. Então, acho que a mastectomia radical, que a gente fala, profilática, ela tem que ser uma opção bem pensada, Bem né? avaliada. Bem racionalizada. Sim. Tá bem. E vamos perceber agora outra perspectiva, né? Que quando a gente estuda a doença, a gente estuda o diagnóstico, tratamento e tudo mais, mas a gente não percebe como é essa questão do ponto de vista como paciente, né? Ana Regina, tu poderia explicar pra gente um pouquinho como foi essa tua história, a descoberta do câncer, como lidar com o diagnóstico? Sim, em 2013, eu descobri que eu estava com câncer. E essa descoberta veio assim, eu passei algum tempo me sentindo muito doente, psicologicamente, né? Começou a cair meu cabelo, comecei a me sentir com muito cansaço, muito desânimo. Mas naquela época eu fui diagnosticada com uma pré-depressão. E passou aquele ano, no próximo ano, uma noite normal, eu deitada, no virar, eu senti que tinha um nódulo estranho na minha mama esquerda. Toquei, vi que era grande, se movimentava, mostrei pro meu marido e ele disse, temos que ver isso aí amanhã. E no outro dia já liguei para a clínica marcando uma mamografia e aí depois eu fui procurar um médico. Eu comecei meio que antecipado, né? E na verdade assim, em 3 dias eu consegui a consulta e realizar o exame e foi diagnosticado com câncer nas 2 mamas, bilateral. Era BRAD 5. Então assim, bem complicado, né? E naquele momento foi um baque, né? Querendo ou não, eu já imaginava que poderia ser, porque eu dizia para minha mãe, que era idosa também, eu dizia, mãe, eu tô me sentindo mal, mas eu acho que não é do coração, porque se fosse coração eu teria morrido. Porque eu sentia muita dor no peito, muitas agulhadas, assim, eu sentia nas 2 mamas, eu sentia. E eu sabia que alguma coisa não era normal. Mas eu também pensava assim, eu não vou fazer nada agora porque eu queria comemorar os 80 anos da minha mãe. Eu dizia, vou esperar passar os 80 anos e vou procurar ver o que é isso. E foi exatamente o que eu fiz. Até porque se eu tivesse descoberto antes, não teria sido realizado a comemoração dos 80 anos dela. Eu digo, tudo tem a hora de Deus, né? E eu sempre fui muito católica, cultuo muita fé, a crença, então eu sempre entregava tudo nas mãos de Deus, assim, para mim fazer as coisas na hora certa e que tudo desse certo, né? Então eu acredito que tudo deu certo naquele momento ali do diagnóstico. Aí a gente já seguiu para fazer todas as etapas que teria que ser feitas, né? Então, e a espiritualidade é super importante nesse momento, né? A gente ter alguma rede de apoio. Com certeza. Claro, a família, né? certeza. Os amigos, isso é super importante, mas a espiritualidade também é uma coisa que nos dá força, assim, né? Vamos enfrentar, vai ter que dar certo, né? Eu digo que
80% é o tratamento, né? A medicina. E o restante é a gente que tem que fazer a parte da gente, né? Com certeza. E eu acredito muito nessa parte religiosa, fé. Eu cultuo muito isso. Eu agradeci sempre e agradeço até hoje. Porque eu sabia que era uma fase bem difícil que eu teria que passar. E com 2 crianças pequenas. A minha filha menor tinha 4 anos, não entendia nada. A mais velha, a Gabriela, estava com 10. Então eram situações bem difíceis para lidar. Pensar assim que a gente, naquela época, se ouvia muito pouco falar da incidência, né, de câncer de mama. E eu tinha também para mim que eu estava amamentando, né? Então, como a senhora falou ali, que o aleitamento materno previne, eu acredito. Só que eu fiquei surpresa quando me aconteceu aquilo, porque até conversando com outro médico, ele me falou que eu fui mãe gestante idosa. Né? A minha segunda filha eu tive com 42 anos. E que ali poderia ter havido uma explosão de hormônios, né? Já naquela idade, tudo pode ter sido, né? Mas que, enfim, era alguma coisa e mediante as pesquisas genéticas que eu fiz, que eu passei por todas as etapas e fiz isso para descobrir se era, né? Se eu trazia da família ou era meu, foi comprovado que é meu, né? É uma célulazinha lá que se modifica, que se desorganizou. Então, eu sempre procurei ter esse autocuidado, né? Qualquer sinal, eu tô sempre procurando investigar. E, inclusive, tive outras recidivas, né? Isso foi lá em 2013, primeiro evento, né? E dentro ainda do tratamento, dentro de 5 anos, que é a janela que falam, né? De acompanhamento. Em 2018, fui diagnosticado novamente com câncer de mama. E passei por todas as etapas. A primeira vez eu fiz químio, fiz rádio, fiz uso da Herceptin, enfim, foi tudo direitinho. Aí no segundo momento, como era um tumor muito agressivo, o médico me sugeriu fazer a retirada da mama. E eu naquela hora eu queria tirar as 2, né? Porque eu não queria passar por de novo, se houvesse uma possibilidade, né? Aí ele ainda me disse, não, vamos fazer por etapa. Vamos tirar essa que está doente e vamos, num segundo momento, pensar numa reconstrução e tudo, né? Mas como eu tinha feito radioterapia, ele me aconselhou também a não fazer, no momento da retirada, fazer o implante da prótese, para evitar um risco, né? De rejeição, enfim. E eu fui muito, assim, muito consciente, sabe? Eu nunca me abalei pelo fato de não ter a mama. Eu sempre pensei, eu quero viver, eu preciso estar viva para cuidar das minhas filhas. Então, aquilo para mim não me fez muita diferença. E em 2018 fiz todo o tratamento certinho, fiz a quimio, fiz o uso da Herceptin e estava tranquila, andando, fazendo o acompanhamento tudo certinho, quando em 2021, por um acaso, eu descobri que eu estava de novo com câncer. Por quê? Porque eu faço uso, ainda até hoje, do catéter, né? Foi implantado para poder fazer as químios. E numa manutenção do catéter, não deu para fazer porque estava obstruído. Aí elas me indicaram, o pessoal da enfermagem e a médica me indicou para fazer uma radiografia para ver o que estava acontecendo. E eu saí dali e pensei, vou fazer uma nova ultrassom mamária na outra mama, porque eu sinto uns agulhamentos, umas coisas estranhas nessa mama. Às vezes eu pensava, porque é época de chuva, pode ser alguma coisa que as pessoas dizem que sente, né? Aí fui na clínica e pedi para fazer uma ultrassonografia mamária. E sempre, deu a caso que sempre era a mesma médica que me atendia nos exames desde a minha época de gestante. Então, há 20 e tantos anos ela me acompanha, né? E aí ela fez e me disse, Ana, vamos fazer uma mamografia
que ela me perguntou por que eu estava fazendo a ultrassonografia. E eu disse, olha, doutora, se acha necessário, vamos. Até me questionou, porque eu estava fazendo particular, se eu podia. Eu digo, claro, vamos fazer. Aí fiz a mamografia, né, naquele mesmo momento, e ela veio e me disse, infelizmente, não tenho uma notícia boa para te dar. Tu tá de novo com um novo nódulo bem agressivo. E ali, claro que eu senti um baquezinho assim, porque eu digo de novo, mas e aí, vamos fazer o quê? Vamos ir a luta, né? Aí saí dali, já na mesma hora, fui para a clínica do meu mastologista. Também ficou bastante chocado de ver de novo, mais uma vez, né? E aí ele me disse o que seria, né, o procedimento, que teria que fazer uma retirada de também. Então, hoje eu sou uma sobrevivente, né, de três tratamentos de um câncer de mama, mas eu me sinto muito feliz, muito agradecida a Deus por estar aqui, por ter essa história para contar como sobrevivente, né, que muitas pessoas não conseguem passar por tudo isso. E a falta da mama não é o que me define, né? Eu digo assim, que vão as partezinhas, vai indo e eu vou ficando, né? Enquanto puder estar aqui, eu quero estar. Sim. Mas estou me programando psicologicamente para fazer uma reconstrução. Isso, mas não agora. E que legal te ver bem, assim, porque eu vi, a palavra câncer é um peso, né? Quando a gente fala em consultório, assim, se quando a gente fala como estudante, como médico, né, é pesado, imagina quanto mais para o paciente, né? E depois de 3 vezes, e tu continua com essa autoestima, com essa confiança e com esses fatores protetivos, né? A família, a fé, como é legal isso. E eu acho que também a questão do acompanhamento, assim, né, Arthur? Acho que é uma das coisas que a gente costuma dizer, assim, de fato não é a retirada da mama que define, nem, né, a doença que define, tem muita coisa por trás, é uma pessoa, né, Sim. por trás, com toda a sua rede de apoio, com todas as suas histórias de vida, enfim, mas o acompanhamento é super importante, porque uma vez com esse diagnóstico, né, câncer de mama, que é super pesado, a gente precisa seguir acompanhando mesmo depois do tratamento para evitar a recidiva ou detectar uma recidiva, né, de uma forma precoce, rápida, para agir de uma forma ágil, né, para que isso não piore o quadro clínico, né. Então acho que isso também é um aprendizado que tu teve, né, Ana? Acho que com certeza. Uma coisa importante, assim, da gente falar, porque esse acompanhamento ele é super importante. E o acompanhamento não só de mastologista, médico de família, ou, né, da questão do câncer de mama, mas ter uma equipe contigo, né, psicologia, fisioterapia, né, para reabilitar movimento, para, né, voltar a ter a qualidade de vida que a gente tinha antes de tudo acontecer, né, então acho que isso também é super importante, assim, fica também uma fala nesse sentido. Acho que também com certeza. Eu posso dizer que eu peco, porque passando por tudo isso, eu ainda sou sedentária, né? Eu sei que isso é um erro. Tenho tentado, né, buscar realizar atividades, mas às vezes falta um pouco de motivação. Eu não sei. Ainda me faltou esse de fazer alguma coisa. Até porque eu não gosto muito de academia, né? Mas já me matriculei, já fui alguns dias, mas vou ter que voltar a frequentar. E eu acho que isso é super importante, sim. Isso com certeza muda tudo. Restabelece a força, né? A dinâmica do dia a dia. Porque dizer que não fica com sequela, fica. A gente fica. Eu tenho dor até hoje nos meus braços. Então, assim, isso tem que buscar um fortalecimento para não conviver com isso mais. E eu sou uma pessoa, assim, que sempre fui muito feliz por viver. Sempre tive muita vontade. Ainda a minha família dizia assim, a Regina parece que nem parece que passou pelo que passou, tá sempre de bem.
Eu digo, sim, eu já fiz. Eu nunca me senti doente, sabe? Eu nunca me senti. Eu sempre dizia, no momento que foi feito o procedimento cirúrgico lá, eu tô curada. É só fazer um tratamento para complementar, porque a doença não tá mais em mim. Tá? Agora é eu me tratar. E eu sempre fui muito otimista. Então, eu acho que isso ajudou bastante também. Sim, até porque para as crianças não passarem, né, nenhum sufoco. E a gente comentou também a questão do rastreio e do autoexame antes, né? Que a gente dá muita importância, e claro, é importante para fazer o diagnóstico precoce, mas tá atento aos sinais também, né? Que nem tu comentou que o diagnóstico... tu teve esse diagnóstico a partir de uma noite que tu se virou de lado na cama e sentiu, né? Sim, sim. Eu já sentia que tinha alguma coisa errada, eu só não tinha visualizado. Eu fazia o autoexame, eu fazia. Mas é engraçado que ele não aparecia. Não aparecia, assim. E eu acho que tem muito a ver também com a situação emocional. Porque eu lembro que uns dias antes disso, eu tive um choque emocional. Porque meu marido desenvolveu uma diabetes muito alta. E ele andava com a glicose dele em torno de 700. Aparecia ali, HI, não era identificado, né? E no momento que o médico disse para ele que ele poderia ter tido um coma glicêmico, eu fiquei em choque, porque a gente estava na estrada, no asfalto, todos os dias. A gente morava na campanha e tinha que levar as crianças para o colégio. E eu fiquei assim, pasma, porque eu digo, meu Deus, poderíamos acontecer qualquer coisa no asfalto, num trânsito, né, maluco ali, e perder uma família toda. Eu fiquei realmente alguns dias assim. E uma semana depois, então ele apareceu, né? E apareceu numa posição que eu não imaginava. Sempre a gente, né, eu apalpava mais a parte mais embaixo e ele apareceu na parte superior. Então aquilo para mim foi tudo uma coisa bem diferente, surpresa. Né? Bem surpresa, porque não era na região que eu imaginava que ele ia aparecer. Mas... Eu fiquei pensando, talvez, se tiver num plano profundo, professor, é possível que não... Na verdade, o autoexame ele não é rastreamento justamente por isso, né? Porque depende de um dedo treinado para palpação, né? E, de fato, alguns nódulos a gente não vai conseguir palpar só no exame físico. Por isso que a gente precisa fazer a mamografia periódica para acompanhar, né? Então, é claro que é importante o exame clínico de mamas, tanto na parte do médico, né? Fazer este exame de palpação, de inspeção, que vai detectar algumas alterações, e do autoexame também. Mas não dá pra gente... só utilizar o autoexame, o exame clínico de mamas, para os pacientes acima de 50 anos, né? Então, a mamografia vem justamente nesse sentido, assim. Sim. Tá bem. Para a gente encerrar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo sobre esse conscientização, né? Do Outubro Rosa? Pode falar, né? Eu aconselho as pessoas a terem esse cuidado, né? Do autoexame, ficar atento a todos os sinais, porque às vezes não é só o nódulozinho que vai aparecer, ele começa com alguns sinais antes, né? Eu, no meu caso, pelo menos foi. Então, a gente ficar atento. E a qualquer tipo, né? Porque hoje não é só também o câncer, a gente está falando câncer de mama, mas sinais, né? Algum câncer de pele também tem alguns sinais, a gente ficar sempre atento. E uma coisa que eu acho interessante também falar, que as pessoas, as mulheres e tanto homens, né? Se puderem terem uma contribuição, digamos assim, de terem uma programação na vida para contribuírem, porque eu sei que o benefício, o auxílio-doença, ele só vem se tu estiver fazendo uma contribuição, né, para o INSS, e isso ajuda muito, porque dizer que não seria, né, uma falácia só, mas a parte financeira pesa muito, porque nesse momento da doença, quando a gente está cometido ali no tratamento, se tu não tiver uma segurança para ter alguém que segure, te dê um aporte também dentro de casa, a doença fica mais pesada, enfrentar tudo isso, né? Então, se a gente puder
contribuir algum pouquinho, porque isso aconteceu comigo alguns meses antes de eu adoecer, que eu me lembrei que eu poderia estar contribuindo, né? Que eu tinha parado de trabalhar, foi um momento que eu resolvi parar e voltei a contribuir, e isso me deu um equilíbrio para enfrentar todos os problemas. Então, tudo isso eu acho que está somado ao cuidado com a gente, né? A gente cuidar também dessa parte, para poder enfrentar o tratamento com mais serenidade. E eu acho que é isso, as pessoas terem esse olhar, né? De estar sempre se cuidando. Isso aí, eu acho que, além disso, assim, talvez traduzindo um pouquinho do que a Ana falou, a minha mensagem é investir em saúde, né? A gente se cuidar, né? Controlar os fatores de risco controláveis e modificáveis, né? E a saúde financeira vem muito nesse sentido também, né? Então, o que a gente conseguir, né, fazer para prevenir uma catástrofe, né, é importante. Mas eu acho que nesse Outubro Rosa, assim, pensar em prevenção é super importante, mas acho que além da prevenção, saber que mesmo com o diagnóstico a gente, né, existe qualidade de vida, existe vida após diagnósticos ruins, né? Então, mesmo com todas as questões, a Ana tem um exemplo de vida, né? De positividade, de bem-estar, de qualidade de vida, que acho que é importante que a gente pense nela nesses momentos, né? Com certeza. A gente brinca que a família às vezes é o problema, mas é a solução também, né? A gente tem que investir nesses fatores protetivos para estar cercado de gente boa. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, que contribuíram de uma forma muito especial para que a gente pudesse promover então a conscientização, né, sobre o câncer de mama durante a campanha do Outubro Rosa. Nos siga no Instagram, @coletivamenteuCPEL, para ficar por dentro dos nossos episódios. E até a próxima!